Agora, boa noite, gente. Essa é a nossa segunda aula, né? Então, a gente vai dar início hoje à aula sobre avaliação, né? Quem perdeu a primeira aula, a gente pede sempre que volte lá para a gente não perder muito tempo, né? Fazendo o retrocesso ali do que a gente já viu. Deixa eu só organizar a tela aqui para vocês enxergarem bem. Que aqui é uma gambiarra que eu estou fazendo hoje. Já fica bom para todo mundo, né? Todo mundo está conseguindo ver bem, né? Vou tirar aqui. A gente falou na semana passada, a gente chegou na avaliação funcional, falamos sobre ela, né? E na avaliação funcional, o que a gente faz dentro da avaliação funcional? A gente sempre vai entender o comportamento, né? Como uma sequência de 3 ocorrências. Então, a gente tem lá o comportamento aqui, né, e o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. A gente viu isso na semana passada, né, sobre isso, e dentro da avaliação funcional, a gente sempre vai entender, fazer essa avaliação para a gente entender o que tem esse comportamento, faz com que ele se mantenha ao longo do tempo. Né? Então, dentro do comportamento humano, a gente faz o que mantém ele não vai acontecer no acaso, ele acontece por um motivo, e dentro desse motivo, né, ele acontece. Só que quando ele acontece, existe também o que mantém esse comportamento ao longo do tempo. E a avaliação funcional faz isso, né? Quem não compreendeu ali depois, dá uma assistidinha na aula anterior, que ela é muito importante. Aqui dentro da avaliação funcional, a gente vai entender sempre essas questões que mantêm esse comportamento. Ou são questões sensoriais, ou são questões por escape e esquiva, né, que a criança quer, ou o adolescente, ele quer fugir realmente daquele acontecimento, né, daquilo que está prejudicando ele ali, ou incomodando de alguma maneira, ou para obter alguma coisa mesmo, ou por atenção. A gente falou na aula passada, em todas as aulas eu sempre falo isso, que a atenção, a gente fala boa ou ruim. Porque a atenção, quando a gente também está brigando com uma pessoa, a gente também está dando atenção para essa pessoa, né? Então, a gente precisa estar muito atento se a gente está fazendo isso, né? Está dando essa atenção ruim ali no caso, né? Essa atenção que a gente faz, porque a gente está sempre aqui pensando como uma coisa muito... só carinho, só... Laura, você consegue fechar o microfone, por favor? Senão faz muito eco. Deixa eu fechar aqui. Pronto, consegui. Aí, dentro dessa atenção, a gente sempre vai se preocupar, né? De, por exemplo, claro que quem vai dizer o motivo que está acontecendo é a avaliação funcional. Então, não adianta a gente acreditar no achismo, a gente, eu acho que é isso, eu acho por atenção, ou porque uma pessoa faz esse mesmo comportamento e naquela família é por atenção, que na sua vai ser por atenção também. Às vezes não, né? Muitas vezes não é assim. Então, a gente precisa levar muito a sério essa questão da avaliação, porque a gente não pode... intervir tudo como atenção, e a gente vê isso muito acontecendo, né, acontece com muita frequência esse negócio de falar que tudo é por atenção. Não, ignora que passa. Só vai funcionar o ignora que passa, e depende do jeito que isso for ignorado, se realmente for por atenção. Mas muitas vezes não é por atenção, e você está ignorando, não vai adiantar em nada, não vai melhorar o comportamento, é capaz dele ainda aumentar muito, porque ele vai buscar maneiras de realmente conseguir aquilo que ele está precisando, e isso traz muita consequência ruim quando a gente fala de comportamento atípico, tá? Então, dentro dessas avaliações, a gente vai sempre pensar que o comportamento está aqui, então vamos pensar assim, ó, o comportamento aconteceu, né? Aconteceu o comportamento. O que eu vou fazer? Eu vou observar o ambiente, não só a pessoa, tá? Mas o ambiente que ela tá. Então, eu vou anotar tudo que eu puder. Isso a gente não tá falando de todo dia vai ser assim, não. Vai ser quando o comportamento acontece, e normalmente a gente faz isso para quando a gente quer descobrir
o que está mantendo esse comportamento. Então, a gente não faz isso, claro, eu vou ter que fazer isso todo dia, meu Deus, a minha vida vai ser ficar com o papel anotando o dia inteiro. Não. Vamos pensar assim, ó. Lembra que lá na aula passada a gente escolheu um comportamento, a gente não vai sair alterando tudo, a gente vai fazer uma avaliação para entender qual comportamento eu vou intervir. Vamos pensar que a criança ou adolescente ali é agressivo, bate, né? Então ele quer alguma coisa, ele bate, ou qualquer coisa, ele tá lá do nada, né? Do nada ele vai e bate. É esse comportamento que a gente quer entender. Então, a gente vai anotar pela topografia dele, a gente não vai mais falar de comportamento de birra, de agressividade, não. A gente vai falar exatamente o que está acontecendo. Então, lá dentro da topografia, a gente fala, essa pessoa emite comportamento de dar tapas, ou dar socos, ou dar murro, ou se jogar no chão, ou bater na mesa, ou jogar as coisas em alguém, ou jogar no chão. Então, a gente vai ser muito específico em tudo que a gente estiver falando do comportamento que a gente quer alterar. Aí, esse comportamento aconteceu, o que a gente vai fazer? A gente vai entender o ambiente, onde a pessoa estava, quem estava no ambiente com a pessoa, o horário que isso aconteceu, o que tinha também de utensílios dentro desse ambiente, para a gente entender, vamos supor que dentro de uma semana, você vai falar assim, olha, eu vou observar essa semana, vou observar por 4 dias, você vai observar todo momento essa pessoa e quando ela emitir esse comportamento, você vai fazer esse tipo de anotação. Para que isso é interessante? Vamos supor que você só está fazendo a observação e a pessoa está ali emitindo aquele comportamento, e vamos supor que o pai, todas as vezes, né, está dentro daquele contexto familiar, e é o pai, ou o irmão, ou a avó, uma outra pessoa que não seja você, vem e fala alguma coisa para a pessoa, ou tira a pessoa do lugar, ou leva a pessoa para tomar um banho, alguma coisa vai acontecer, né, porque ninguém vai deixar ali aquele comportamento acontecendo. Sempre alguém vem e intervém, né, dentro desse, né, imediatamente quando esse comportamento está sendo emitido. E é isso que você vai anotar. Quem que fez isso, o que fez, como fez, quando fez, todo esse tipo de coisa. Porque dentro do processo de avaliação, né, de observação que você estiver fazendo, você vai identificar que sempre vai ter alguma coisa que aparece. Em todas as anotações. As anotações podem ser até diferentes, né? Aconteceu num lugar diferente, aconteceu num ambiente diferente, mas conforme você faz esse tipo de anotação, você vai identificar um padrão. Por exemplo, sempre vai ter um item ali que ele vai estar praticamente em todos os momentos. Tanto no antes, quanto no depois. Então, você vai começar a entender o que está mantendo esse comportamento, o que está dando start nesse comportamento e o que está fazendo esse comportamento se manter ao longo do tempo. Por isso que é tão importante essa avaliação funcional. Na análise do comportamento, essa é a avaliação mais importante de todas. Não existe, assim, se vocês não quiserem fazer nada, não quiserem avaliar mais nada, façam apenas essa. Porque essa avaliação, ela que vai te identificar aonde você tem que mexer, né? Porque não adianta você, sei lá, querer fazer com a criança faça A, faça B, desenvolva isso, desenvolva aquilo, sendo que tem comportamentos, às vezes, que está realmente se prejudicando. Então, a gente precisa saber fazer muito bem feito, ou até entender a importância disso, porque parece tão bobo, né? Antes, durante e depois, é uma coisa meio óbvia, mas é anotar tudo o que vocês conseguirem. Então, por exemplo, se estava calor, se estava frio, se estava de dia, se estava de noite, então anota o horário, o ambiente que ele estava, a casa que ele estava, quem que estava dentro do ambiente, até a roupa que ele estava, ajuda. Por quê? Porque se for uma questão sensorial, pode ser que estava calor e você vai observar que ele estava com uma roupa de frio. Ou ao contrário, né? Estava frio, ele estava com uma roupa de calor. Você vai entender que são, às vezes, questões ligadas com questões sensoriais. Então, vale muito a pena vocês investirem o tempo de vocês nesta avaliação. Tá bom? Eu perco, olha, eu perco não, né? Eu ganho muito tempo falando disso, porque realmente é muito importante. Aí, dentro essa avaliaçãozinha aqui, ó, é a que eu tenho lá no Drive, tá bom, para vocês. Mas, eu penso assim, gente,
principalmente profissional, né, quer fazer as coisas bem bonitinha, tudo organizadinho, mas, Flávia, eu não tenho isso, eu não tenho nem impressora para imprimir o que você colocou no Drive. Não tem problema, não existe uma forma correta, existe aquilo que funciona, tá bom? Então, vamos pensar aqui, ó, que vocês têm só folhinha de caderno. É isso que vocês têm para fazer toda essa avaliação, ó, que tá vendo que aqui a gente colocou o quê, né? Aqui a gente colocou o quê? Ó, deixa eu colocar aqui dentro do Drive, senão vocês não veem. Aqui a gente colocou o quê? O comportamento a ser observado. Então, você vai lá, vai digitar todo o comportamento, o nome do responsável que está fazendo aquela coleta de informações, o nome da pessoa, né? Então, aqui a gente vai colocar a data, a hora, o antes, o comportamento, né? Conforme como ele aconteceu, e o depois. E isso a gente vai fazendo a sequência de tudo. Todo momento você vai ter que... Cada momento que ele acontecer, você tem que anotar. Ó, Flávia, ele emite 30 vezes esse comportamento, não tem problema. Quando você começar a fazer essa observação, faça as 30 vezes do dia. Então, é uma questão, assim, que você... de comprometimento, mas vale muito a pena. Mas vamos supor que você não tem como ter essa folha, que tá lá no Drive, tá? Para quem é profissional e quer a folha, tá lá no Drive, bonitinho para vocês baixarem. Mas você é mãe, não tem impressora, não tem nada, não tem problema. Vai lá, vai pegar uma folha de caderno. Aí, o que você vai fazer? Você vai escrever comportamento, vai anotar todo o comportamento, igualzinho a gente faria se fosse aqui, ó. Ah, ele faz isso, faz aquilo, emite assim, emite assado, e faz assim, dessa maneira, daquela outra maneira. É isso que vocês vão anotar. Vai fazer um risquinho ali, ó, e vai colocar a data, a hora, vai fazer antes, durante e depois. Anotou? Aí começa de novo. Data, hora, aí antes, durante e depois. E anota. Não tem um jeito certinho, bonitinho, não precisa ser tudo padronizado, não precisa ser tudo perfeito. O que precisa é da coleta de informações. Eu vejo que o profissional, às vezes, fica muito focado em ter tudo muito bonitinho, e o mais importante não é bem feito. O mais importante é o que você vai escrever nesse papel. Ou no bonitinho, ou na folha de caderno. É o que você vai coletar de informação, o que você vai observar e colocar dentro dessas informações, e colocar dentro desse... Porque senão, a avaliação não vai valer de nada. Mesmo que ela seja numa folha linda, maravilhosa, com o logo e tudo lindo, não vai adiantar de nada, gente. Não ajuda, tá? Bora aqui, ó. Aí a gente já sabe, né? Que a gente vai entender que o comportamento vai ser apenas um comportamento, tá? Então, cada avaliação que você fizer, vamos supor que você decidiu fazer essa avaliação para 3 comportamentos. Pode fazer para 3? Pode fazer até para 10, não tem problema. Se você tiver ali disposição para isso, né? Amém. Mas vamos supor que você vai fazer vários comportamentos ao mesmo tempo. Cada um vai ser uma avaliação separada. Porque cada comportamento vai estar sendo emitido por um estímulo, né, antecedente ali, por um estímulo que está acontecendo antes. Ele vai ser mantido ao longo do tempo. Peraí, deixa eu desligar o microfone aqui, gente. Ele vai ser mantido ao longo do tempo não vão ser mantidos pelas mesmas coisas. Então, cada comportamento, ele acontece por um motivo e ele se mantém ao longo do tempo por outro motivo. Pode ser que na avaliação você identifique que são pelas mesmas razões? Pode ser, mas pode ser que não aconteça. Então, precisa ser feito separadamente, tá bom? Aí a gente já sabe, né, que a gente vai escolher o comportamento, cada avaliação vai ser para um comportamento, então se vamos fazer várias, vai ser para várias. E que a gente, quando faz essa avaliação, não é para mudar o comportamento de ninguém, tá? Quando a gente está falando aqui, ó, deixa eu até colocar um papel para ilustrar para vocês aqui, ó. Quando a gente está falando de um comportamento, não sei se dá para vocês verem, vamos supor que eu estou falando desse comportamento, tá bom? Eu não modifico esse comportamento. O que eu modifico é o que vem antes e o que vem depois. Então, eu vou modificar o que está acontecendo no ambiente que aquele comportamento está acontecendo ali no momento que está acontecendo. Então, vamos supor, identifiquei, de exemplo, assim, identifiquei que ele sempre bate e é sempre para pedir, para ligar a TV. Então, eu identifiquei o estímulo que acontece. Sai daí.
o estímulo que acontece é por conta dele querer ligar a TV, ele não sabe pedir adequadamente, certo? Então, ele quer por quê? Ele quer adquirir alguma coisa, ele quer para obter alguma coisa. O motivo seria esse. E aí, por que ele tem se mantido? Porque tem dado certo. A gente percebe que toda vez que ele bate, vai alguém, já entendeu, e pega lá o controle, liga para ele e dá o controle na mão dele. A gente não vai identificar que isso está funcionando? O que está mantendo esse comportamento ao longo do tempo para ele? Né? Então, vamos pensar agora essa ilustração de comportamento, como que a gente faria uma intervenção? Depois que eu identifiquei, a avaliação funcional me trouxe essa informação, e como que eu vou identificar, como que eu vou intervir nesse comportamento? Eu vou falar, eu vou segurar ele, vou direcionar? Não, a gente não modifica, a gente vai modificar o que está mantendo esse comportamento. E o porquê que ele tá fazendo esse comportamento? Ele quer alguma coisa, ele quer que a gente ligue a TV para ele quer o controle para ligar a TV. Então, a gente vai intervir antes disso acontecer. Se eu sei que isso vai acontecer e ele vai bater, antes dele bater, eu intervenho, e normalmente essa criança a gente vai fazer... Gente, tá compartilhando a tela. Por favor, você pode desligar, Bruno? Deixa eu ver se vai dar certo. Pronto. Acho que deu certo, né, gente? Aí, quando a gente faz essa intervenção, a gente sempre vai pensar nessa intervenção não no comportamento da pessoa, tá vendo? Eu vou intervir antes. A maneira que ela pede esse controle que tá errado. Então, a gente entende que é uma forma de comunicação que ela precisa melhorar. Então, a gente vai intervir nessas questões de comunicação dela. Né? Então, a gente pode entrar com a CA, pode entrar com comunicação de figuras, a gente pode colocar uma figura na parede para ele apontar, não importa a maneira que vai ser feita, a gente vai pensar naquilo que dá certo para aquela pessoa. E aí, a gente também, quando isso acontecer, a gente não vai reforçar. Se ele não está pedindo adequadamente, ele não vai receber aquilo que ele está pedindo. Então, a gente sempre vai direcionar para que ele peça adequadamente. E isso vai fazer o quê? Isso vai fazer o quê? Com que, ao longo do tempo, a gente direcione esse comportamento para um novo comportamento. A gente não modifica o comportamento da pessoa, a gente modifica o que mantém esse comportamento e direciona para um novo comportamento. E faz com que aquele novo comportamento mais adequado seja reforçado ao longo do tempo para que ele escolha sempre esse caminho. Então, tudo certo até aqui, gente? Tranquilo em relação a isso? Só passar essa tela. Agora, a gente vai falar sobre essas avaliações, né? Porque antes da gente fazer as avaliações, assim, de algum comportamento, a gente tem que entender que existem algumas questões dentro das avaliações que a gente faz que meio que impedem que essa pessoa consiga desenvolver. Então, não adianta a gente pensar assim, ó, vamos pensar numa criança que tem problemas comportamentais sérios e não sabe ler e escrever ainda. E, às vezes, o professor ou a família está focado em fazer com que ela leia e escreva, que ela se alfabetize, mas não vai dar certo. Essas questões não vão dar certo, a gente não vai conseguir que essa pessoa leia e escreva, porque faltam habilidades antecedentes a isso que a gente precisa trabalhar. Então, é por isso que a gente faz esses tipos de avaliações, né? Vamos pensar, a gente estava falando de avaliação funcional, que é essa avaliação aqui, ó, que ela está aqui fora desses outros. Mas quando a gente está falando sobre a pessoa, a gente tem um monte de coisa para avaliar também. Então, o que a gente precisa avaliar sobre essa pessoa? Tudo o que ela já sabe, né? Tudo o que ela precisa saber, tudo que impede com que ela saiba e ela aprenda novos comportamentos, novas habilidades, né? E tudo que ela gosta. Essas avaliações, elas vão nos dar norte de como fazer, o que fazer primeiro, né? Então, isso dá muito mais resultado quando você perde, né, aquele tempo, porque a gente tem uma ânsia, né, ali de correr e fazer, intervir, mas a gente precisa fazer essas avaliações antes. Então, muitos terapeutas não fazem isso, e por isso que a gente não vê muito resultado, às vezes, nas intervenções.
É bem complicado falar isso, porque às vezes a gente vê a pessoa já intervindo, mas antes de intervir em qualquer coisa, a gente precisa conhecer essa pessoa, a gente precisa saber de quem que a gente está falando. E nessa caminhada, todos vocês que são pais e que querem fazer ali, né, querem começar a ajudar nesse desenvolvimento, estão anos-luz na frente de qualquer terapeuta. Porque ninguém aqui, ninguém no mundo vai saber mais dessa pessoa do que vocês. Então, vocês vão estar, ó, anos-luz nessa trajetória aí, ó. O terapeuta está lá atrás e vocês estão muito na frente. Então, se empoderem disso, né? Vocês são as pessoas que mais sabem sobre o filho de vocês. Como que a gente vai fazer isso? O problema é que não se tem uma organização dessas informações. E a gente precisa organizar essas informações. E até nessa coleta de informações, muitas vezes a gente se depara com coisas que a gente achava que a criança sabia, entendeu que ela não sabe, e ao contrário, achava que ela não sabia e, na verdade, ela já sabe. Então, é muito importante, não pense assim, não, eu já sei tudo sobre meu filho, por isso eu não vou fazer. Não. Você sabe tudo sobre o seu filho, isso vai te dar uma vantagem maravilhosa nesse processo, mas vocês precisam colocar isso no papel, para vocês olharem essas informações e essas informações te direcionar para o que fazer e como fazer. Tá bom, gente? Só que agora, eu vou falar aqui das questões de dicas, por quê, né? Quando a gente estiver fazendo essa avaliação, a gente vai precisar ter uma atenção especial. Por quê, gente? Quando a gente vai falar assim, ó, vamos supor que eu vou mostrar alguma coisa aqui para a criança, né? Então, eu estou mostrando alguma coisa e eu quero saber se ela identificou aquilo. Normalmente, quando a gente fala que quer que ela pegue esse para saber se ela sabe, a gente olha para aquilo, sem a gente perceber. Então, a gente vai começar a se auto-perceber para não dar essas dicas. E isso é uma forma de dica, até você olhar para o que você gostaria, né, que a criança pegasse, por exemplo, qual o vermelho, por exemplo. E tem o vermelho, o azul e o amarelo. Normalmente, a gente fala qual o vermelho e olha para o vermelho. É muito automático, todo mundo faz isso. Então, e agora vocês vão fazer? Vocês vão agir assim, ó. Quando você for direcionar ele para fazer algum pedido e que eles peguem alguma coisa, ou que eles apontem, ou que eles mostrem, ou que eles encaixem no local correto, vocês vão olhar diretamente para ele. Vocês não vão olhar para a atividade, vocês vão olhar diretamente para ele. Então, você não vai dar dica nenhuma. O seu bracinho vai ficar quietinho no canto e você vai olhar diretamente nos olhos da criança. Vocês não vão olhar para o material, porque o olho da gente vai direcionar automaticamente para aquilo que é o correto. Então, a gente dá essa dica. Então, a nossa avaliação não vai ser válida. A gente precisa ter certeza de que ele sabe ou não sabe. Até quando, vamos supor, aqui, ó, a criança está aqui, então a gente está aqui com a atividade, e aí você quer que ela pegue alguma coisa e encaixe aqui. Quando ela começar a fazer, vamos supor, ela tem que encaixar aqui, aqui ou aqui. Quando ela começar a fazer, você continua olhando para a criança. Por quê? Se a gente pegar, na hora que a criança começar a direcionar para fazer aquela atividade, e você olhar para a atividade, automaticamente você também vai olhar para aquilo que ela deveria fazer, né? Para onde ela deveria encaixar, para onde ela deveria direcionar. Então, vocês acabam dando dica também. Então, olha quanta bobeirinha, né, sutil, mas que faz diferença na hora da gente avaliar, para a gente entender exatamente o que a criança sabe, o que a criança não sabe. Então, dentro essas dicas também, elas são muito importantes quando a gente quer ensinar as habilidades, mas nesse momento de avaliação, a gente não vai estar ensinando nada. A gente não vai intervir, a gente não vai ensinar, a gente não vai direcionar, a gente vai querer saber realmente até onde, que nível que está o nível de compreensão que está daquela pessoa. Então, a gente, neste momento avaliativo, a gente não dá dica de nada, ok? Tranquilo? Depois a gente começa com as dicas, a gente faz muita coisa, mas neste momento, a gente não faz. Por que eu trouxe essa página, né?
é muito importante, aqui a minha intenção não é que vocês se formem analistas do comportamento. Eu quero que vocês tenham técnicas baseadas em evidências, né, cientificamente baseada em dados, para que funcione na casa de vocês. Mas eu acho legal a gente trazer como vem escrito nos PTIs das crianças, ou como deveriam vir, né, para que vocês pelo menos saibam do que eles estão falando, tá? É muito importante que a gente, pelo menos, quando um terapeuta, né, claro que a gente sabe que a grande maioria não tem acesso, mas aos que têm, que eles, no mínimo, saibam do que o terapeuta está falando, para ver até se bate com o que ele está realmente fazendo. Porque vai ter lá muita coisa que ele vai dizer que está falando, fazendo, e, na verdade, a atividade não condiz com aquilo que ele diz que está trabalhando. Então, é bom a gente saber, para a gente saber cobrar, para a gente saber entender se aquele terapeuta tá sabendo o que está fazendo, né? A primeira coisa, tá avaliando, né? Chegou agora, tá avaliando? Cadê a avaliação? O que diz a avaliação? Qual foi o resultado dessa avaliação? Então, a gente tem que ser um pouco chato nisso e bater nessa tecla, porque é importantíssimo, né? Serve também para o professor em sala de aula, porque na sala de aula a gente vai avaliar, por exemplo, né, o comportamento de a criança fugir da sala de aula, né, dela levantar e fugir da sala de aula. Ou uma criança muito agressiva, né, que ela emite muitos comportamentos agressivos, ela se frustra muito rapidamente. São todas as questões que a gente também pode avaliar da mesma forma que a gente faria em casa. Aconteceu, você entendeu qual que você vai avaliar? Começa a anotação. Aconteceu, anotou. Aconteceu, anotou. Tá bom? E aí, quando a gente fala de clínica, tem sempre essas falas, né, essas palavras que sempre vão aparecer ali, que é o mando, o tato, ecóico, intraverbal, textual, transcrição, que são comandos ali, né, operantes verbais que vêm da análise do comportamento do estudo de Skinner. Então, quando você vai ler lá, tem o livro lá, se vocês quiserem olhar também dentro do Drive, tem tudo lá para vocês. Mas quando você fala de análise de comportamento, e você fala lá dos estudos de Skinner, ele traz desta maneira, né? Então, quando a gente fala que a criança tem a habilidade de pedir alguma coisa, a gente vai falar que é mando, né? Então, quando o terapeuta estiver treinando essa habilidade, ele vai falar que é um treino de mando. Então, normalmente vem escrito assim no PTI. O que é tato? É nomear as coisas. Então, falar assim, qual é o vermelho, qual é o azul, qual é o grande, qual é o pequeno. Então, você vai falar, a mesa, a cadeira, ele está, né, nomeando as coisas. Isso é tato. Ecóico é quando a criança emite você fala bola, e ele fala bola. Então, ele emite esse comportamento ecóico. E esse parece bobo, mas esse comportamento ajuda muito a desenvolver outras habilidades. Então, a gente precisa entender se ele emite esse comportamento. Porque, às vezes, você fala assim, ó, ele tem ecolalia, mas nem sempre ele vai ser ecóico, tá? Porque a gente vai falar assim, ó, fala bola, bola. E aí 2 horas depois ele vem, bola. Será que foi funcional? Né? Então, a gente precisa emite, a gente precisa treinar, né? Se ele tem a habilidade de falar, a gente tem que treinar. E dentro desse ecóico também tem eu até coloquei também lá no Drive, um material bem legal que esqueci o nome, mas é avaliação Gestalt, se eu não me engano, né? Eu fiz um curso que a pessoa tem um estudo que fala exatamente sobre isso, porque às vezes até a ecolalia da pessoa de repetir alguns comandos, algumas falas exatas do que ela escuta, também tem uma intenção comunicativa. E é muito interessante a gente entender isso para entender aonde a gente intervém também nesse comportamento da criança e ajuda ela nessa comunicação e melhora essa comunicação. Então, tem muita criança que repete sempre a mesma parte de alguma fala, de algum vídeo que ela escutou para determinada situação. Aquilo lá você vai entender que tem uma intenção comunicativa, ainda que não seja tão funcional, mas tem a intenção comunicativa, e a gente aproveita isso e usa também a favor. O nome do material está lá dentro do Drive também, eu vou mostrar para vocês no final, tá bom? Aí, o intraverbal também é um conceito que a gente precisa trabalhar bastante, né? Porque, assim, quando ela responde as questões que são questionadas para ela, por que é tão importante ela ter esse comportamento intraverbal, essa habilidade? Porque quando a gente fala, a pessoa precisa contar o que aconteceu,
a pessoa precisa fazer uma conversa, ter uma conversa. Então, fazer essa troca de informações é muito importante que ela tenha essa habilidade, e a gente também trabalha essa habilidade. A textual... Flávia. Oi? Pode falar, Oi, Alessandra. eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. O meu filho, ele tem síndrome de Down e ele está em investigação de autismo. Uhum. E ele não tem nenhuma dessas habilidades. Então, a gente precisa trabalhar, não tem problema de não ter. Não tem? Ah, Não tem então problema tá. nenhum de não ter. Aqui a gente sempre fala assim, ó, a gente não vai comparar o filho da gente com outra pessoa. Entendi. Então, a gente não compara, eu não comparo este com este. Nunca Sim. mais eu vou fazer isso. Então, não importa se as outras crianças da idade dele já faz. Se as outras crianças com síndrome de Down na idade dele já fazem. Não tem problema. Né? O que a gente vai, a partir de hoje, comparar, a gente vai avaliar, vai entender o que ele sabe, o que ele não sabe, né? E não existe, não sabe nada. Alguma coisa ele sabe. Né? Ele não é uma caixinha vazia. Então, a gente só precisa entender o que ele sabe, o que ele não sabe. E a partir dali, ajudá-lo a se desenvolver. Só que quando a gente for fazer comparações, a gente vai comparar ele aqui com ele antes. É isso que a gente faz. Sempre ele com ele mesmo. Ele é o padrão dele de controle, né? Então, a gente nunca vai comparar. A gente usa os marcos de desenvolvimento para entender aonde ele deveria estar. Mas não significa que porque ele não está, acabou. Não, a gente só entende, né? Ele precisaria saber... Pela primeira vez... Pela primeira vez, uma fonoaudióloga, ela é uma fonoaudióloga prompt, a gente começou tem pouco tempo, e ela está fazendo uma avaliação com ele. Ela me assustou um pouco, porque o Noah tem 5 anos, e ela falou que ele tem 12 meses, entendeu? Na avaliação dela. De cognitivo ou de comunicação? E de comunicação, de tudo. Ele, assim, ele andou com 3 anos e tal, então por isso que a gente está investigando o autismo, porque tem algo além da síndrome de Down, entendeu? Sim. A Alessandra, né? Que tá falando? Isso. Alessandra, pensa assim, ó. Eu sei que assusta, dá um medo na gente, né? De ver a criança da gente tão lá pra trás, né? Dá um desespero, é normal, tudo bem. Sinceramente, eu não sei nem por onde começar. Pelo começo, vamos começar pelo começo, vamos avaliar, né? E aí, depois, o que a gente faz? Qual seria o próximo passo? Vamos entender assim, ó, por exemplo, ó, ele senta, mas ele não anda, certo? Sim, vamos pensar assim, se a gente pensar na parte motora, ele senta, mas ele não anda, ele já deveria caminhar, correr, fazer várias coisas, mas tudo bem, ele não faz. Isso ajuda muito, apesar de ser desesperador, ajuda muito, nos dá direção. A gente tem dados, a gente entende, sabe? Você fala, peraí, então se ele deveria estar caminhando, eu vou ajudá-lo. Como que eu vou ajudá-lo? Se ele já está sentando, eu vou ajudá-lo a engatinhar. Porque o meu foco é que ele chegue no caminhar. Mas ele ainda... É muito difícil a criança que está sentando chegar lá, né? Já sair andando. Entendi. Então, eu vou estruturar essa parte motora dele até que ele chegue no engatinhar. Vou falar, sabe o que é importante também ressaltar? Eu vejo que muitas mães comentam aqui sobre o autismo. Sem dúvida, o autismo é um dos tópicos que a gente aborda bastante aqui, mas esse grupo é para todos os PCDs, não importa, esse grupo é para todo mundo. E outra coisa, Lê, tudo que a Flá está falando também serve, e muito, para Down, tá? Tudo que é oferecido aqui, muito obrigada, assim, são muito vocês parecidos. foram uma luz para mim, porque eu comecei a entender de autismo agora, que as professoras começaram a falar para mim que ele tem muito estereótipo de autismo, e eu não via, por enquanto, né, mas agora eu estou entendendo que sim, principalmente depois que eu assisti a primeira aula da Flávia. Então isso é muito bom, porque vocês estão me dando um norte. Oh, meu amor. E outra coisa, eu conversei com a Flá já também, eu vou ser breve para não atrapalhar a aula da Flá. Nós vamos também nos aprofundar mais no Down, tá? A gente já está buscando profissionais para isso. E se vocês precisarem, tá? Chama a gente, ó, gente está precisando disso, está faltando isso. Falem para a gente poder correr atrás do que vocês querem, do que vocês precisam, tá bom? Tá bom, agora muito obrigada, quieta, muito obrigada. Beijo. Tá.
Flávia, se você quiser continuar, pode continuar. Eu entendi o que você quis dizer, né? E eu vou continuar escutando aqui. Seu microfone está desligado, Flávia. Como que eu consegui isso, gente? Não faço ideia. Alguém me desligou. Ela voltou. Ai, voltou, né? Vamos pensar assim, ó, que dentro de uma linha de desenvolvimento, né, e de habilidades, de capacidades, vai ter a pessoa que, típico ou atípico, gente, sabe? Tendo a deficiência ou não, vai ter sempre uma pessoa que chega no máximo aqui e vai ter a que chega aqui, né, que tem habilidade para tudo, que consegue tudo, que é bom nisso, que é bom naquilo. Você fala, meu Deus, gente, o que acontece com esse ser humano? Mas, e tem uns que chegam aqui. Não importa, gente. O que importa é que a gente estimule essa pessoa para que chegue no seu máximo. Vai ter máximo que é aqui, e a pessoa chega. Vai ter máximo que é aqui, e a pessoa chega. O que a gente não vai deixar mais para trás é a pessoa que poderia chegar aqui e a gente nivelar ela por aqui e não estimular mais. Não, a gente vai pegar essa pessoa e vai jogá-la lá no máximo dela, né? A gente não vai mais comparar o máximo dela com o máximo de outra pessoa. A gente vai falar assim, olha, eu entendi que a capacidade dela é muito além do que ela está demonstrando aqui, então eu preciso ajudá-la. E vai ter criança que o máximo, às vezes, é baixo. Não tem problema, gente. Ela vai chegar no máximo. Olha quanto essas crianças fazem. Muitas vezes, elas passam por muitas terapias, por horas de intervenção, para conseguir chegar no máximo delas, né? E às vezes a gente não dá valor para aquele máximo dela. Aquilo é o máximo que ela consegue, aquilo é o top dela, né? Ela está dando o melhor que ela tem, o melhor que ela consegue, o melhor que ela tem ali de desenvolvimento. E é isso que a gente vai olhar. A gente não vai ficar focando em padrões, não. A gente vai olhar para aquele ser humano e falar assim, esse ser humano eu vou ajudar. E ele vai chegar no máximo com a minha ajuda. Não importa onde é o máximo dele, mas ele vai chegar no máximo dele, tá bom? Então, eu vou dar uma passadinha desse aqui para a gente já chegar nas bonitas avaliações. A gente sempre faz essa avaliação de preferência, porque essa avaliação de preferência, ela nos direciona a estratégia que a gente vai fazer para que aquela pessoa se mantenha engajado naquilo, porque tudo que vocês forem fazer a partir de hoje, quando a gente já estiver falando, pode, meu amor, quando a gente estiver falando de intervenção, a gente sempre vai pensar assim, tem que ser prazeroso para essa pessoa. O cérebro, ele aprende muito mais rápido e de uma forma muito mais intensa se aquilo é prazeroso para a pessoa que estiver aprendendo. Então, se ela estiver aprendendo uma atividade que é muito prazerosa para ela e você já entendeu as preferências daquela pessoa e entendeu os mecanismos que você pode usar a seu favor para que aquilo se desenvolva, ela vai aprender muito mais rápido. E você vai ter muito mais engajamento nas atividades com ela. Então, é importante a gente saber. Então, eu coloquei ali ilustrativo, tá? É ilustrativo isso, você vai pegar de tudo, tá bom? De tudo. Então, a gente colocou utensílios, colocou de comida, colocou de brinquedo, de brincadeiras sociais. Então, a gente vai colocar tudo que ela gosta. O meu filho gosta, de brincar com a tampinha da panela, de não sei do que. Pronto, é isso que você vai anotar. Ah, não tem panela, não tem problema. É isso que você vai anotar. Tudo que ele gosta. Ele gosta que eu faço cosquinha. Ele gosta quando eu imito a vozinha. Aqui em casa tem muito disso, né? Eu faço a vozinha dos gatos aqui. Foi aí que eu peguei e desenvolvi muito meus filhos a partir dessa habilidade ali que eles tinham de se conectar com os gatinhos que eu tenho aqui em casa. Então, foi ali que eu peguei. Né? Tem gato ali para mostrar? Gosta de animal? Não, mas é o que eu peguei de preferência deles. Então, a gente vai, a partir de hoje, anotar tudo que eles gostam. Ele gosta de comer isso, do formato daquilo, de tal desenho, de tal musiquinha. Às vezes não é a musiquinha, às vezes é a parte da musiquinha que ele gosta. Muito específico, a fala, ele gosta da entonação tal, ele gosta de um livrinho. Então, é isso que vocês vão anotar. A avaliação de preferência é realmente o que ele prefere. É tudo que aquela pessoa gosta, tá bom? Não tem muito segredo. E dentro disso que ele gosta e menos gosta, porque se a gente pensar em tudo que a gente anotou que aquela pessoa gosta, pouco ou muito, tá? Porque vai ter criança que a gente sabe que vai gostar de poucas coisas, mas tem. Alguma coisa ela vai gostar. A gente vai colocar um ranking.
de tudo que ela gosta mais e vai diminuindo de tudo que ela gosta, a gente vai colocando como se fosse uma bagunça, a gente vai organizando. Do primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, e a gente vai fazer um ranking disso. Por que que a gente faz isso? A gente vai pegar essas habilidades, quer ver, deixa eu anotar, deixa eu ver se eu consigo anotar por aqui, gente. Aqui, ó, peraí, a caneta, cor verde. Acho que agora vai. Não tá indo, que pena. Queria marcar para vocês verem, mas eu vou tentar por aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó, do que ela mais gosta ao que ela menos gosta, lembrando que ela gosta de tudo. A gente só fez um ranking. Aí, não é coisas que ela não suporta, tá? É de tudo que ela gosta, o que ela mais gosta, o segundo lugar, terceiro lugar, porque tudo aqui ela gosta. A gente vai aproveitar as coisas que ela... A gente vai aproveitar o que ela mais... Oi? Parece que tem uma outra voz, não estou conseguindo entender direito. Deixa eu ver. Acho que alguém abriu o microfone, mas depois desligaram. Ai, que bom. Vamos continuar. A gente vai pegar aqui, ó, tudo que ela gosta muito mais para fazer as coisas que são mais difíceis dela engajar. Então, a gente vai pegar essas questões que ela mais gosta para engajar em atividades que ela menos gosta. Então, a gente vai usar como reforçador. É aí que a gente pega os reforçadores da criança e utiliza de uma forma que realmente seja eficiente. Então, a gente vai pegar... Oi? Tem alguém realmente falando no áudio, um homem muito alto, tá incomodando bastante, viu? Ai, eu acho que é meu marido aqui do lado. Então, desliga o áudio dele. Desliga ele aí. Puxa ele dentro. Já pedi aqui para ele. Aí, a gente vai pegar aqui, ó, tudo que ela mais gosta para engajar com atividade. Gente, é meu marido, vocês estão... Quem tá aqui mais tempo já sabe, é assim mesmo. Aí, a gente pega sempre aquelas atividades que ela menos gosta, né? Para engajar aqui, ó. Então, a gente sempre... Opa, deixa eu colocar de prova. A gente vai usar para engajar. E as coisas que são mais fáceis, a gente pega aquelas coisas que ela gosta, mas não é a preferência, não é o top, né? Não é o do top 10 que ela gosta. Então, a gente faz esse reforçador meio que ao contrário, né? Uma coisa que é muito difícil dela fazer, a gente vai usar aquele reforçador muito potente, né? Então, uma coisa que é mais fácil dela fazer, né, para a gente fazer, meio que dar direcionamento para ela ir fazendo aquela atividade, a gente usa o reforçador, que não é tão potente, porque a gente já equivale, né? Então, se a gente usar uma coisa muito potente para uma coisa simples, o que a gente vai usar de reforçador quando for uma coisa muito difícil? Vamos pensar assim, né? É um negócio muito complicado, né? Aí você vai fazer o quê? Você já usou um reforçador muito potente para uma outra coisa que era uma coisa mais simples. Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso, tá? Espera aí um pouquinho, gente, que eu vou pedir para o meu marido desligar aqui. Então tá, gente, vamos continuar aqui. É que meu marido tá num curso, gente. Ai, por Deus, e a gente só tem aqui para se dividir. Tadinho. Tá tentando aqui. Então, vamos lá, ó. Agora, essa aqui, ela é meio que, eu faria como primeiro, né, se você é terapeuta, mas não importa a ordem, né, a gente também tem que fazer essa avaliação de barreiras do desenvolvimento, porque existem comportamentos que eles são diretamente relacionados a não aprender. Vou dar um exemplo, assim, para vocês. Você quer que o aluno, vamos supor que você seja um professor, ou você seja a mãe desse aluno, e a professora reclama que ele não faz as atividades, né, ele não participa da aula, e aí você vai avaliar essa pessoa, e essa pessoa nem senta na carteira, ela não engaja com ninguém, ela tem comportamentos disruptivos dentro de sala de aula. Então, tá vendo que falta habilidades antecessoras para ela realmente estar ali naquele ambiente de sala de aula? Então, são esses comportamentos que precisam ser trabalhados antes para que ela realmente aprenda alguma coisa. Então, essas avaliações de barreiras, não adianta, gente, isso é assim, seu filho bate, seu filho tem comportamento disruptivo, ele morde, ele empurra, ele tem esse tipo de comportamento, e você quer ensinar ele a comer de garfo e faca. Ele não vai aprender. Ele não vai aprender.
primeira coisa, eu sei, você quer que ele faça isso, você quer que ele use o banheiro, você quer que ele saia da fralda, você quer que ele faça A ou faça B, mas você não vai ter sucesso se você não trabalhar esses comportamentos antes. Por quê? Quando a criança está mais receptiva, então ela já não tem, a gente já trabalhou determinados comportamentos, a gente já trabalhou o comportamento de bater, o comportamento de gritar, o comportamento de morder, de empurrar, de correr, de fugir, né, de fuga do ambiente. A gente precisa trabalhar esses comportamentos. Aí depois a gente começa a vir numa demanda mais simples. Aí agora que ela parou de emitir esses comportamentos, a gente vai dar tempo de espera para ela, vamos ensinar que ela aguarde um pouquinho, que ela entenda a espera, que ela sente. Então, olha quantos comportamentos vêm antes dela estar naquele ambiente de sala de aula. E muitas vezes não é a escola que faz mal para a criança, não é o professor que não está conseguindo, não é culpa dos pais, é culpa só de um olhar terapêutico em cima disso. A gente tem que olhar para aquele indivíduo e pensar assim, por que que ele não está conseguindo? Não que ele tem que conseguir, a gente tem que pensar, por que que ele não está conseguindo agora? Tá bom? Então, a gente vai olhar sempre para esses comportamentos. Então, que tipo de comportamento? Aí a gente colocou aqui, ó. Vamos lá, até colocar aqui a página, senão não enxerga. O que deixa ele chateado? O que que ele faz quando ele está chateado? Ele tem comportamento autolesivo, agressivo, grito, fricção, né? Então, aqui é só um direcionamento, não é um padrão. Vocês podem anotar todos os outros que vierem na cabeça de vocês, que vocês avaliarem e observarem que ele tem esse comportamento. Aí, o que que ele faz quando está chateado? O que que ele me diz? Ele se bate, ele se arranha, ele belisca os outros, ele me morde, ele morde o outro, ele chora. Tudo isso você vai anotar, né? E tudo que você faz para manter aquela criança calma. O que que você faz? Aquilo começou a acontecer, o que que você faz que funciona para ele ficar calmo? Porque tudo isso são informações importantes para você fazer essa intervenção, né? E a gente tem que avaliar também e levar em consideração outras questões. Tá, igual a gente trouxe ali da colega que trouxe, da mãe que trouxe, que o filho tem a síndrome de Down. A gente tem que levar a síndrome de Down em consideração, né? A gente tem que levar o TDAH em consideração. A gente tem que levar em consideração se a pessoa tem uma deficiência intelectual. Essa deficiência intelectual, ela é grave, ela é moderada, né? Ela é mais leve. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque a gente não pode solicitar de uma pessoa além do que ela é capaz de oferecer. Então, a gente tem que ter esse olhar para a pessoa. Falar assim, olha, eu quero que a pessoa faça um cálculo de diferencial, integral diferencial aqui. Ué, mas a pessoa tem uma deficiência intelectual, talvez ela não consiga chegar no desenvolvimento, de chegar a fazer esse tipo de cálculo. Não impede ela de saber ler, de saber escrever, de saber se comunicar bem, né, de saber fazer contas básicas, de saber se virar com troco. É isso que a gente tem que ter em consideração. Se ela não tem nenhuma deficiência intelectual, né, que seja muito grave, ou alguma deficiência física, é igual a gente falar assim, vamos fazer essa comparação bem esdrúxula. É igual a gente pegar uma pessoa que está numa cadeira de roda, não tem como andar, ela é impossibilidade de andar, a gente fala, vai, levanta e anda, bora. É força de vontade sua, bora, levanta e anda. Faz sentido para vocês? Então, a gente tem que levar em consideração. Então, peraí, essa pessoa precisa de adaptação. Vou colocar ela na cadeira de roda, não significa que ela não vai chegar lá. Significa que ela vai chegar lá de cadeira de roda. Tá? Eu não vou fazer ela chegar lá igual todo mundo. Vai, filho, levanta e anda. Não. Ela precisa da cadeira de roda para chegar lá. Ela vai chegar lá como todo mundo, só que da maneira dela, daquilo que ela precisa, das adaptações que ela precisa para chegar lá. Então, a gente muitas vezes faz isso, a gente quer comparar que a pessoa chegue igual todo mundo. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. A gente precisa levar em consideração se a pessoa dorme bem, porque às vezes são questões que a gente precisa trabalhar antes de trabalhar as outras coisas. Ela dorme bem? Ela come bem? Ela tem seletividade alimentar? Qual o nível dessa seletividade alimentar está hoje? Ela toma alguma medicação que prejudica também essa atenção dela? Né? Ela fica sonolenta? Essa medicação está numa dosagem adequada? Tudo isso a gente vai anotar para levar em consideração num planejamento de intervenção, tá bom? Então, olha quantas coisas que parecem que passa desapercebido. Então, a gente precisa ter esse olhar de atenção para tudo isso, tá bom?
para tudo isso. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com esses comportamentos, então vamos pensar esses comportamentos todos, né? A gente anotou tudo. Ai, tem essa dificuldade, aquela, não faz assim, faz assado, emitir esse comportamento, e a gente entendeu essas barreiras. A gente vai fazer igual as preferências, a gente vai colocar no top de mais difícil e vai descendo, tá bom? Vamos lembrar agora que todos eles são difíceis, né? Todos eles são difíceis, mas a gente vai fazer essa anotação agora. Peraí, gente, deixa eu... E para que a gente faz isso, né? Aí agora eu vou pensar assim, ó, aqui já é meio que um planejamento de intervenção, tá? Mas é mais para vocês já terem esse olhar para ir adiantando alguns processos para vocês. Dentro desses comportamentos que ele emite, a gente vai colocar do mais leve, né, ao mais difícil de lidar, né? Todos vão ser difíceis, todos eles são difíceis, mas eles, vamos supor assim, ó, vamos pensar, a criança numa crise, vamos pensar na crise, que normalmente é o comportamento que todos eles têm. Dentro dessa crise, ele não começa assim, ó, crise. Ele vai emitindo comportamentos que vão levando ele à crise. E é isso que a gente vai começar a fazer. Porque assim, ó, ele começa a empurrar, vamos supor, ele começa a ficar agitado. Aí, isso já é um comportamento ruim, não é? Que você já entendeu ali e você anotou. Ele fica agitado, aí depois ele bate, aí depois ele começa a correr para fora, correr pela casa, aí ele começa a emitir tal som, aí ele começa a ficar mais irritado, aí aumentou a intensidade dessa irritação, e aí ele começa a bater, e ele vai indo, até aquilo desencadear numa crise. Então, vocês entendem que a crise, quando ela acontece, ela vem de outros comportamentos que eles vão crescendo, eles vão fazendo uma intensidade, eles vão aumentando essa intensidade, então ele vai subindo, e até ele chegar na crise. Só que agora, normalmente, o que a gente faz, né? O que os pais fazem, os terapeutas fazem, os professores fazem? Eles querem intervir quando o comportamento faz essa curva até lá em cima. Os slides sumiu, gente? Vocês estão conseguindo ver os slides? Ou é só... Eu acho que você tirou da tela só. Dá uma mexidinha na sua tela. Aí, vamos pensar assim, a intensidade desse comportamento. A gente não intervém quando ele está aqui. E, normalmente, é aí que o pessoal faz. Pode falar, Gildete. Você tem que querer? Eu vou continuar, tá bom? Qualquer coisa você fala. Aí, essa intensidade do comportamento sobe muito. E, ao mesmo tempo, ó, vamos pensar nesse processo de subida, né, desse comportamento, até ele virar uma crise. Ao mesmo tempo que esse comportamento sobe, a parte cognitiva desce. Então, quando você quer intervir aqui, a parte cognitiva está aqui. Ele não vai aprender nada, ele não vai absorver nada neste momento. Quando que a gente faz, então? A gente faz quando o comportamento começou a subir. É aqui que a gente intervém. Até um determinado momento, tá bom? Porque senão, não vai dar certo. Normalmente o pessoal quer intervir aqui, ó, quando a crise está acontecendo. Não, ali você não faz nada, ali você não intervém nada, ali você não fala nada, ali você não ensina nada, ali você só direciona para aquela pessoa ficar bem. Ali eu falo, perdemos a pessoa já, tá? Perdemos e acabou, aceita. Não faça nada, você só mantenha que aquela pessoa fique bem, tá bom? Então, vamos pensar assim, ó, eu começo a anotar esses comportamentos, então eu vou começar a identificar esse processo de subida desse comportamento. Então, quando eu identifico todo esse processo de subida desse comportamento, eu consigo intervir de uma forma mais eficaz, tá? Então, isso vocês já podem ir fazendo para ontem, tá? Já começa a anotar e vocês vão entender o padrão. Primeiro ele faz isso, depois ele começa com aquilo, depois ele faz aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, até chegar naquele comportamento muito ruim, muito prejudicial para ele, às vezes para as outras pessoas. Então, é isso que a gente vai começar a fazer a partir de hoje, para a gente identificar, e a forma que a gente vai intervir, que vai dizer para a gente, é a avaliação funcional. Então, você vai pegar esse comportamento ali, ó, até onde você consegue, né, ter essa habilidade ali de argumentação ainda, né, de intervenção com ele,
E é ali aqueles comportamentos que você vai fazer a avaliação funcional. O que ele está querendo dizer com aquele comportamento? E é aqui que a gente intervém, tá? Então, bora lá, vamos continuar aqui. Aí também a gente vai começar a fazer que tipo de avaliação? Desempenho visual. Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender as funções que ele já sabe fazer mesmo, compreende. Para que eu vou querer saber disso, Flávia? Porque é importante ele sabe nomear as coisas, ele já sabe, vou te dar um exemplo, tá, gente? Um exemplo bobo, mas, ó, até para ele entender se ele entende comando simples, né? Então, vamos lá, a gente vai falar assim para ele sabe que é mesa, mas se eu falar para ele mesa da cozinha, ele sabe que é a mesa da cozinha, ele sabe onde é a cozinha, ele sabe onde é o banheiro, ele sabe onde é o quarto, ele entende que é a mesa do quarto, se eu falar que é a mesa do quarto, ele sabe que é a mesma coisa, mas só que lá no quarto. Então, são questões que a gente precisa saber se ele sabe. Se a gente pede para ele sabe separar coisas que são iguais, diferentes, né? Então, a gente precisa ter toda essa análise da pessoa, porque às vezes a gente vai fazer um comando, vai precisar que ele entenda esse comando para fazer um ensino. Então, a gente não vai para o ensino, a gente vai para ele, olha, identifiquei que ele não sabe identificar em cima e embaixo. Então, não adianta eu falar, lá em cima, ué, ele não sabe que é lá em cima, que é lá embaixo. Então, é isso que eu vou trabalhar antes de chegar naquela habilidade que a gente está querendo, né? O foco que a gente fala. Então, a gente fala que a gente tem um foco. A gente começa assim, ó, um desenvolvimento. Eu quero que ele chegue aqui, tá? Só que antes dele chegar aqui, eu vou identificar todos os pontinhos desse caminho para ele chegar lá. Então, tá bom, você quer que ele faça tal coisa. Então, vou dar um exemplo muito básico, assim, né? Desfraude, né? Todo mundo quer saber que usa desfraude, quando a criança ainda usa fralda. Mas dentro do desfraude, a gente tem que pensar o seguinte, ele sabe onde é o banheiro? Ele sabe que é a privada? Ou o piniquinho, ou sei lá, ele sabe, né? Ele sabe tirar e colocar a roupa sozinho? Ele consegue fazer isso sozinho? Né? Então, olha quanta coisa e a gente focando no desfraude. Ele não está preparado para o desfraude ainda. Então, a gente tem que pensar muito em todo o processo. Então, tudo que você pensar que eu vou ensinar meu filho a fazer, eu vou começar a desmembrar. Tudo eu vou desmembrar em pequenas partes. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que eu estou aqui sentada na minha cadeira, na minha mesa, e eu preciso pegar água lá na pia. Então, olha só, vamos pensar em um processo. Não, a Flávia quer pegar água? Não. A Flávia vai ter que pensar onde ela vai, entender que eu estou sentada e eu vou precisar levantar, caminhar até lá, saber esse caminho até lá. Se eu chegar na minha pia, eu sei onde tem copo, porque lá não tem copo. Eu sei identificar que tem copo, aonde tem o copo, e que eu preciso desse copo, e eu sei pegar ele sozinho. Olha quanta coisa até eu chegar a pegar água. Então, é esse olhar que eu quero que vocês tenham a partir de hoje. Para o professor, a mesma coisa. Só que a gente vai pensar em sala de aula. Vamos dar um exemplo de sala de aula. Eu quero que ele pegue o material e coloque sozinho na mesa. Parece tão simples, né? Mas ele sabe abrir o zíper? Ele sabe identificar qual material ele tem que pegar? Ele sabe que aula que ele está participando? Qual é a matéria? Olha quantas coisas que eu preciso ensinar para esse aluno ter essa independência. E às vezes você vai julgar falando, não, ele não tem essa independência, ele não tem essa capacidade. Não, ele tem essa capacidade. Só que você precisa respeitar esse processo de partes. Primeiro você ensina uma coisa, depois você ensina outra, depois você ensina outra, porque ele vai conseguir fazer isso sozinho. Você só precisa começar a ter esse olhar de desmembrar essa tarefa em pequenas outras tarefas. Tá bom, gente? Então, a gente vai fazer a avaliação de desempenho visual, tá lá dentro do Drive, tá, gente? Não precisa se preocupar. E outra coisa importante que é a solicitação. Por exemplo, ele sabe se você pedir para ele assim, ó, pega tal coisa, ele sabe pegar? Pega o brinquedo, pega a sua bola, ele sabe que é bola? Ele sabe pegar a bola? Pega o seu sapato, ele sabe qual é o sapato? E qual sapato ele tem que pegar? E vamos supor, tem comandos simples e tem comandos que não são tão simples, né? Então, a gente começa a falar assim, ó, comandos de um comando só. Pega a bola. Pega a bola dentro da caixa, ó, já são duas coisas que ele tem que pensar. Olha o processamento que ele tem que fazer. Pega a bola que está dentro da caixa que está lá no quarto, ó.
Olha quanta coisa ele tem que fazer. E às vezes, não é que ele não entende o seu comando, é que você dá informação demais para ele nesse momento, e ele não está ainda naquele nível de compreensão. A gente precisa desenvolver esse nível de compreensão dele, tá bom? Então, a gente precisa anotar tudo isso. Ele sabe um comando, eu vou fazer um teste. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou pegar a bola, vou colocar lá assim, ó. Vou colocar a bola e falar, pega a bola. E ele vai lá e pega a bola. Bora, entendeu? Aí eu vou colocar a bola lá na cozinha. E aí eu vou levar ele num outro momento, que ainda, né, esqueceu, tal. Passou 10 minutinhos, pega a bola lá na cozinha, ele vai saber esse comando? Aí vamos supor, pega a bola que está embaixo da mesa da cozinha. Olha quanta coisa. Pega a bola vermelha, vai ter várias bolas. Pega a bola vermelha que está lá na cozinha. Então, a gente precisa fazer todos esses processos para entender quantos comandos essa criança entende. Então, ele consegue entender, falar, pedir. Então, a gente precisa ter tudo isso anotado. Porque, às vezes, ele tem compreensão, porque, às vezes, ele não fala, mas ele compreende. Então, essa não falar não significa compreensão, gente. Tem muita criança que não fala e compreende tudo que você diz. Então, a gente precisa entender, ele compreende ou não compreende? Porque tem os que não falam e ainda não compreendem, né? Então, a gente precisa trabalhar essa compreensão. Vamos aumentar essa sacolinha de coisas que ele tem aí, de sabedoria, de informações. Então, a gente ajuda isso também. Então, a gente tem que entender aonde ele está para a gente conseguir realmente ajudá-lo a se desenvolver. Eu sei, a maioria queria que eles tivessem tudo aqui já, tudo lá em cima, tudo perfeito, mas não acontece. E não é porque eles são atípicos, são crianças, desenvolvimento humano é assim, uns vai mais rápido, uns mais devagar, mas não existe, a criança tem seu tempo, tá? Não existe. O que a gente vai fazer por isso que a gente usa muito, né, a linha do desenvolvimento, para entender, olha, ele deveria saber isso pela idade dele. Então, é isso que a gente vai trabalhar, tá? A gente usa isso só para entender o que ele já deveria fazer. Não que ele tá, se ele tá na linha de desenvolvimento e ele ainda não faz, tá atrasado. Ai, nossa, tá atrasado, que horror. Não, tá atrasado, vamos trabalhar isso. Tá? A gente consegue fazer com que essa criança desenvolva. O que a gente não pode é achar que ele vai aprender sozinho, tá? Isso não vai acontecer. Principalmente numa criança atípica, ele precisa desse direcionamento. Se a gente estiver falando, então, de autismo, tem outras ainda características que dificultam ainda mais esse desenvolvimento. Porque é aquela falta de interesse em se conectar com algumas coisas. Então, a gente precisa, assim, direcionar e ajudar. Bora lá, vamos continuar aqui, ó. E outro tipo de comportamento que ele precisa emitir? O de imitação. Então, a gente vai fazer esses testes de imitações para saber se ele consegue imitar. Se a gente fala assim, abre a boca, faz assim, põe a mão na cabeça, faz igual a mamãe, pula, faz assim. Ou se você está dançando e ele sabe te imitar. Vai fazer esse tipo de teste, todo esse tipo de teste, porque isso ajuda no quê? Quando você for ensinar, então você já sabe que ele tem a habilidade de imitar, então ele vai poder te imitar para que ele aprenda, tá bom? Parece bobo, né, gente? E parece óbvio, mas é necessário, a gente precisa falar. A mesma coisa, a imitação vocal, tá? Ai, Flávia, meu filho não fala nada, ele não emite som, ele só chora ou grita, ou emite som sem nenhum sentido, não emite a palavra ou sílaba. Não tem problema, gente, isso não significa que ele não vai ter capacidade de aprender. O que significa, o que a gente vai avaliar aqui, não é para deixar ele no menos, né? Ai, nossa, ele não fala, então eu vou colocar ele aqui na caixinha do menos. Não. É só para a gente saber se ele tem essa habilidade, porque a gente vai aproveitar essas habilidades a nosso favor. Mas se ele não tem problema nenhum, tá bom? E vamos supor assim também, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. A gente não vai focar, a sua criança não fala. A gente não vai focar mais em ficar desenvolvendo essa fala. Não, a gente não vai fazer mais isso. Porque pensa só, ela pode ter uma outra coisa além do autismo, né? Então ela pode ter uma apraxia da fala. E falar para ela é muito difícil e complexo. Ela não consegue. É muito difícil. Então, vamos pensar na pessoa cadeirante, que a gente faz uma comparação que a gente entende. A pessoa é cadeirante, mas ela tem um pouquinho de mobilidade, mas para ela é muito difícil ficar em pé e andar. Para ela é mais fácil ela se locomover pela cadeira.
né? Em determinados momentos ela vai emitir aquele comportamento de dar uma levantadinha, de mexer a perna, vai, mas não consegue. E tá tudo bem, gente, a gente não vai mais fazer isso com ela, a gente não vai forçar isso mais com ela. O que a gente vai trabalhar é a habilidade de comunicação com ela, tá? Então, comunicação é diferente de fala, tá? Grava isso na cabeça de vocês. Aí, deixa eu ir para os slides aqui, que é mais fácil para mim. Aí, agora, outra coisa, outra habilidade que a gente também testa, né? Então, tem tudo lá para vocês. É de ouvinte. São aquelas habilidades que eu falei para vocês, que a gente vai dando comandos. Ah, olha para cima, olha para baixo, lá em cima, lá embaixo, de baixo, dentro, fora, pequeno, grande, pega isso, pega aquilo, junta isso. Então, é isso que vocês vão fazer de avaliação. E por que elas são importantes? Tudo para a gente entender aonde a pessoa está, para fazer uma comparação aonde a gente quer que ela chegue. E identificar o que ela precisa aprender até chegar lá, tá? Então, se é uma habilidade que ela ainda não tem, a gente vai desenvolver essa habilidade primeiro. Então, são habilidades, assim, que elas são bases, né? São tudo de base, para ela entender, né? Processar melhor muitas coisas e compreender comandos mais complexos. Então, para ela estar dentro da sala de aula, ela precisa ter essa habilidade de ouvinte. Então, ela precisa entender esses comandos que são passados para ela. Então, se ela não tem, a gente identificou, não tem. Então, são comportamentos que a gente precisa trabalhar nessa criança. Aí, para que a gente faz todas essas avaliações? Porque a gente vai colocar, né, de novo, a gente vai pegar como se fosse tudo bagunçado e vai organizar tudo de desempenho visual, que ela sabe, que ela não sabe. Então, ela não sabe, é o que ela precisa saber. De solicitação, de imitação, de ouvinte, para quê? Para a gente entender, dentro do processo de desenvolvimento daquela pessoa, quais são as habilidades que faltam ainda para que ela chegue num padrão, né, mínimo, para que ela consiga desenvolver. Então, são todas essas avaliações que a gente faz para que isso aconteça de uma forma, assim, mais eficiente. Porque, muitas vezes, essas avaliações não são feitas, e elas são importantíssimas. Sem essas avaliações, você não vai conseguir ter uma eficácia no que você estiver fazendo. Você até consegue uma coisa, mas não consegue outra. Então, você não vai ter essa habilidade de realmente ter resultado. Então, o que vocês vão fazer a partir de hoje? Vocês vão pegar lá aquele papel. Vocês vão ler, pega o doc, se não tiver o papel, depois anota na caneta mesmo, no caderno. Gente, aquilo ali é só ilustrativo para vocês, tá? Não significa que tem que ser naquela folhinha, naquele padrão, daquele papel que eu escrevi. Não. Tem que ser aquilo que funciona para você na sua casa. Ah, não tem dinheiro para isso, não. Então, pega lá o caderno, o caderno velho, usado, não tem problema. Anota. Pega tudo e anota. A partir de hoje é isso que vocês vão fazer, tá? A gente vai continuar na próxima aula depois, para a gente fazer o que fazer com essas avaliações, né? Como que a gente faz, com base nisso, um programa de ensino para essas habilidades da criança, tá bom? Mas aí eu vou encerrar a aula por aqui para a gente poder, essa gravação por aqui, para a gente poder fazer o nosso bate-papo e a gente tirar dúvidas e falar um pouco sobre isso.